Vamos começar então mais uma Masterclass do FAS. É um prazer ter vocês aqui novamente, junto com a gente, aprendendo tudo sobre finanças de A a Z. Nessa Masterclass de hoje, nós vamos conversar sobre ativos de renda fixa e rentabilidade desses ativos. Para começarmos falando sobre o universo dos ativos de renda fixa, é muito importante que a gente entenda a diferença de ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Então, quando a gente fala dos ativos de renda fixa, nós estamos falando de investimentos que têm rentabilidade previamente definida, ou seja, a rentabilidade que a gente conhece no momento da contratação, no momento do investimento, da alocação, garantindo essa rentabilidade até o vencimento da operação, sendo a rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Nós vamos falar logo em seguida aqui no próximo slide, explicando cada uma delas. E em contrapartida, quando a gente fala dos investimentos de renda variável, nós estamos falando de um universo de investimentos onde a gente não consegue ter a previsibilidade da rentabilidade que a gente vai ter fazendo essas alocações. Então, eu gosto muito de citar o exemplo de ações. Então, vamos supor que a gente comprou uma ação de Vale. A gente não tem garantia nenhuma que o valor alocado, o valor de compra dessas ações de Vale, vai subir ou cair. Então, a gente sofre volatilidade nessa alocação, seja em ação, como eu citei, seja em fundo imobiliário, tanto para cima quanto para baixo. E aí, nesse caso, de renda variável, eu gosto muito de falar que o céu é o limite, então a gente pode ter rentabilidades que podem ser superiores em relação à parte de renda fixa, mas eu gosto também de falar que o poço não tem fundo. Então, em determinados investimentos, dependendo do risco que a gente está sofrendo, alocando em algum ativo de renda variável, a gente pode ter uma volatilidade negativa que pode ser expressiva. É claro que, no caso nosso aqui, caminhando juntos através do FAS, a gente vai sempre optar, sempre falo com todos, então todo mundo já me escutou falando sobre isso, a gente sempre vai optar por investimentos com base em fundamentos. Então a gente vai ter conhecimento, a gente vai estudar sobre os investimentos. Então a chance da gente ter uma volatilidade muito intensa, principalmente negativa, ela é pequena, a partir do momento que a gente está se baseando em fundamentos. É claro que pode existir, porque, como o próprio nome diz, renda variável tem variação, tem volatilidade. Então, ao contrário dos ativos de renda fixa, a gente não pode garantir uma rentabilidade previamente. Mas a gente vai buscar sempre analisar bons fundamentos para que a gente seja o mais assertivo possível a partir do momento que a gente faça alocações também em renda variável. Então, renda variável, como eu falei, ações, fundos imobiliários, e na parte de renda fixa são investimentos como CDB, LCI, LCA, que nós também vamos ter oportunidade de conversar hoje. Falando então da rentabilidade previamente definida dos ativos de renda fixa. Como são essas rentabilidades? Como eu falei, pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Quando a gente fala da parte de rentabilidade pré-fixada, nós estamos falando de uma rentabilidade que ela é definida na data da contratação e se a gente segurar esse investimento até o seu vencimento. A rentabilidade ela não sofre nenhuma volatilidade, independente da situação de juros ou inflação, e ela tem uma previsibilidade, quando a gente fala de algo que é pré-fixado. Um exemplo aqui é se a gente fizer uma alocação em um CDB que nos pague 15% de rentabilidade ao ano. Ou seja, faça chuva ou faça sol, nós vamos ganhar 15% de rentabilidade nesse CDB ao ano até o vencimento. Por que eu gosto muito de citar até o vencimento? Porque é uma rentabilidade pré-fixada, uma rentabilidade garantida de 15% ao ano, se a gente mantiver esse ativo até a data de vencimento, a data contratada como vencimento. Caso a gente tenha necessidade de vender esse ativo antes do vencimento, aí a gente precisa de consultar no mercado secundário, qual que é o valor desse ativo. Então, pode ser que a gente tenha um ágio, um deságio, ou a gente saia no 0 a 0 desse investimento. Mas se a gente segurá-lo até o vencimento, até a contratação da data definida, a gente tem garantido que vamos ganhar 15% ao ano, quando o investimento ele é pré-fixado. Já no caso dos investimentos pós-fixados,
são investimentos que eles estão atrelados ao indexador da economia, como, por exemplo, CDI, IPCA ou Selic. O rendimento, então, ele é um percentual de um desses indicadores que eu citei como exemplo. E aqui a gente pode falar, né, como eu já falei de CDB no caso da rentabilidade pré-fixada, a gente pode falar também de um CDB que nos pague 100% do CDI como rentabilidade. Então, se você está alocado hoje um CDB que está te pagando 130% do CDI ou até 200% do CDI, que eu sei que é o caso de alguns alunos aqui do FAS hoje, né, tem alocação em um CDB pagando 200% do CDI, então você está ganhando uma rentabilidade que ela é pós-fixada, atrelada ao indexador, que é o CDI. E aqui, inclusive, eu aproveito para ressaltar que nós não fazemos investimentos no CDI. A gente escuta algumas pessoas falando, estou fazendo investimento no CDI, porque às vezes está em banco, em algum investimento em banco, que está te pagando uma rentabilidade atrelada ao CDI e a pessoa associa que está investindo no CDI. O CDI ele é uma taxa de juros, como nós já falamos aqui na Masterclass passada, que caminha basicamente junto com a Selic e nós ganhamos então uma rentabilidade que acompanha esse indexador. Então, no caso atual, né, no momento de gravação dessa Masterclass, a Selic está em 13,75% ao ano. O CDI é um pouquinho abaixo, caminha um pouquinho abaixo da Selic, está em 13,65% aproximadamente. Então, isso quer dizer que quando a gente ganha uma rentabilidade de 100% do CDI, nós estamos ganhando 13,65% ao ano. Se for 200% do CDI, nós estamos ganhando 2 vezes o CDI, então 2 vezes 13,65% ao ano. Entendendo o que é a rentabilidade pré-fixada e o que é a rentabilidade pós-fixada, fica fácil da gente entender o que é a rentabilidade híbrida. Porque a rentabilidade híbrida ela é uma união das duas rentabilidades anteriores, a pré-fixada e a pós-fixada. Dando um exemplo, então, é como se a gente tivesse uma alocação em um CDB que nos pague IPCA mais 7% ao ano de rentabilidade. Então, nós estamos ganhando uma parte de rentabilidade que ela é atrelada ao indexador, no caso o IPCA, que no Brasil representa a inflação, mais uma parte pré-fixada, que é 7% ao ano. Nesse caso aqui, inclusive, né, aproveito, né, sempre gosto de fazer alguns parênteses para a gente fazendo associações. Nesse caso aqui, inclusive, é uma excelente rentabilidade para o patamar que nós estamos vivenciando hoje, que é um ativo pagando IPCA mais 7% ao ano. Inclusive, com a inflação no patamar que está, juros no patamar que está, nós temos hoje no mercado ativos pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 6, inclusive isento de imposto de renda. Não é o caso do CDB, mas nós temos outros ativos de renda fixa isento de imposto de renda que nos entregam de rentabilidade hoje IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Excelente alternativa para fazer alocação pensando no médio e longo prazo, porque nós estamos vendo, de acordo com o Boletim Focus, perspectiva de queda da taxa de juros no Brasil. Então nós temos que aproveitar o cenário atual para fazer a construção da nossa carteira pensando no médio e longo prazo. Então, recapitulando, rentabilidade pré-fixada, uma rentabilidade que eu tenho certeza de quanto que eu vou ganhar efetivamente até o vencimento do meu ativo, como por exemplo, 15% ao ano. Pós-fixada, uma rentabilidade indexada a algum indicador da economia, atrelada a algum indicador da economia, como por exemplo IPCA, Selic, CDI. Rentabilidade híbrida é a união das duas rentabilidades, pré-fixada e pós-fixada, como por exemplo um ativo que te pague IPCA mais 7% ao ano como rentabilidade. Entendido então quais são as formas de rentabilidade dentro dos ativos de renda fixa, nós partimos então para quais são efetivamente as opções de ativos de renda fixa que nós temos no mercado brasileiro hoje para poder fazer a construção da nossa carteira de investimentos. Inicialmente aqui, nós temos o Tesouro Direto, que é negociado dentro da plataforma do Tesouro Nacional, que são títulos
de dívida emitido pelo governo. Então você compra título, você empresta dinheiro para o governo brasileiro. Em troca disso, o governo te paga uma taxa de juros que ela pode ser atrelada à Selic, atrelada à inflação, pode ser pré-fixada. Nós teremos a oportunidade de uma próxima Masterclass de destrinchar quais são todas as opções de tesouro direto que nós temos para alocação. Aqui nesse primeiro momento nós temos que entender que o Tesouro Direto, então, é um título de dívida emitido pelo governo brasileiro, negociado dentro da plataforma do Tesouro Nacional. E existem também os títulos públicos federais, que em grande maioria geram dúvidas para os investidores. Porque, Rafa, qual que é a diferença, né? Se nos dois casos eu estou falando de títulos de dívida emitidos pelo governo brasileiro, qual que é a diferença? Como eu falei, o Tesouro Direto, ele é negociado diretamente dentro da plataforma do Tesouro. No caso dos títulos públicos federais, os bancos e as instituições financeiras podem comprar Tesouro Direto e negociar dentro das suas plataformas. Isso acontece então no mercado secundário, que é uma negociação entre investidores. Então, os títulos públicos federais também são títulos emitidos pelo governo brasileiro, título de dívida emitido pelo governo brasileiro, só que negociado entre os investidores nas plataformas das instituições. Então, recapitulando, os dois são títulos de dívidas emitidos pelo governo brasileiro. O Tesouro Direto diretamente dentro da plataforma do Tesouro e os títulos públicos federais, eles são negociados dentro das plataformas das instituições financeiras no mercado secundário, ou seja, entre investidores. É como se a Rafaela tivesse um título de dívida do governo brasileiro e quisesse vender para um outro investidor. Isso acontece, então, dentro do mercado secundário das instituições financeiras. Um outro exemplo de ativo de renda fixa que nós temos é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. São títulos emitidos pelas instituições bancárias para poder capitalizar o seu negócio. Então, é como se você estivesse emprestando dinheiro para os bancos para que eles, na outra ponta, repassassem esse dinheiro. Temos também a letra de câmbio, que são, como o nome diz, né, dá a impressão de que está relacionado com algo voltado para câmbio, mas não é o que é efetivamente. As letras de câmbio são títulos para que a gente capitalize as financeiras. Então, a partir do momento que você compra, que você investe através de uma letra de câmbio, você está emprestando dinheiro para que uma financeira se capitalize e, em contrapartida, te pague juros, assim como todos os outros investimentos de renda fixa, de acordo com as 3 rentabilidades mostradas anteriormente. Nós temos também a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que também são emitidos por instituições bancárias com a finalidade de crédito para o setor imobiliário. E nós temos também as letras de crédito do agronegócio, que são emitidas pelos bancos também com a finalidade de financiar um setor específico, que é o setor do agronegócio. Aqui, inclusive, coloquei asterisco no CDB, letra de câmbio, LCI e LCA, para ressaltar que são ativos que têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito que protege até 250 mil de alocação por instituição, 1 milhão por CPF. Dentro dos ativos de renda fixa, nós temos também a letra financeira, que são ativos também emitidos por banco para poder se capitalizar. E aí, ao contrário, por exemplo, do CDB, a letra financeira não tem FGC e elas podem oscilar com prazo mínimo de 2 anos ou 5 anos, por exemplo. Nós temos também as debêntures,
que são títulos de dívidas emitidos por empresas SA, empresas que são classificadas, né, como SA, e essas debêntures elas podem ser isentas de imposto de renda, IOF, ou não. Se é uma debênture que ela é uma debênture incentivada, ela vai ser uma debênture isenta de imposto de renda e de IOF. Se ela não for uma debênture incentivada, ela tem tributação. Nesse caso, então, né, como eu falei anteriormente, vamos fazer uma conexão aqui para ficar fácil da gente aprender. CDB, letra de câmbio, LCI e LCA, e a letra financeira emitida por bancos ou instituições financeiras. No caso CDB, LCI, LCA e a LC, né, que é a letra de câmbio, são ativos que têm FGC. E aí, aqui voltando agora para a debênture, é um ativo emitido por empresa e entra dentro da parte de renda fixa pelo fato de ter conhecimento de qual que é a rentabilidade que nós teremos nesse ativo até o vencimento. Rentabilidade que pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Dando exemplo, uma debênture emitida pela Petrobras, que nos pague IPCA mais 6% ao ano. Então, é um título emitido por uma empresa que está pagando uma rentabilidade híbrida, IPCA mais 6% ao ano. Dando continuidade, então, para as opções de ativos de renda fixa, nós temos também os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são ativos também emitidos por empresas, títulos de dívidas também emitidos por empresas, destinadas para o setor imobiliário. E assim como a debênture, pode ter uma rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Então, título de dívida de uma empresa, você vai emprestar dinheiro para uma empresa e, em contrapartida, ela vai te pagar uma rentabilidade. Por fim, nós temos também como alternativa de ativo de renda fixa o certificado de recebíveis do agronegócio, que são os famosos CRAs. São títulos também emitidos por empresas, títulos de dívidas emitidos por empresas destinados para um setor específico, que é o setor do agronegócio. E assim como todos os demais ativos de renda fixa apresentados aqui nessa tela, pode lhe entregar como rentabilidade uma taxa pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Então, o que a gente tem que entender, né? Fazendo uma conexão desse slide com o slide anterior. Existem três alternativas, três opções de entrega de rentabilidade dentro dos ativos de renda fixa, pré, pós e híbrida, e existem alternativas de ativos de renda fixa que podem ser títulos do governo, títulos emitidos por bancos ou instituições financeiras e títulos de dívidas emitidos por empresas. E aí, nesse sentido, né, já entendendo quais são as alternativas de rentabilidade que nós temos dentro dos ativos de renda fixa e quais são as opções de investimentos de renda fixa que nós temos no mercado, eu fiz questão de trazer aqui para vocês uma exemplificação de quanto nós teríamos com o passar do tempo investindo um recurso com consistência e disciplina, então um valor X definido todo mês, tendo como rentabilidade 1% ao mês. Coloquei um valor aqui a título de exemplo, só para a gente poder entender o poder da disciplina e constância, como eu falei, e principalmente do tempo ao nosso favor, trabalhando junto com juros compostos. Mas fiquem à vontade, depois se vocês quiserem que a gente auxilie vocês traçando alguns cenários de valores para investimento. Primeiro exemplo que eu cito aqui, um investidor que se comprometeu a investir R$300 por mês ao longo de 5 anos, tendo uma rentabilidade de 1% ao mês. No final desse período, essa pessoa ela terá R$ 24.500,90 como patrimônio.
Com o passar do tempo, essa mesma pessoa continuou investindo R$ 300 por mês, com uma rentabilidade de 1% ao mês. Essa pessoa terá no final de 15 anos um total de R$ 149.874,06. Dando continuidade, essa mesma pessoa continuou investindo R$ 300 ao mês durante 20 anos com uma rentabilidade de 1% ao mês. Essa pessoa tem no final como patrimônio R$ 296.776,61. Por fim, essa mesma pessoa continuou investindo R$ 300 ao mês, ganhando 1% de rentabilidade todos os meses. E pasme-se, ao final de 30 anos, essa pessoa se tornou milionária, juntando R$ 300 por mês. Por que eu gosto de citar esse exemplo? Primeiro, eu quero destacar e sempre falo, não existe uma fórmula mágica para multiplicar, triplicar, quadriplicar patrimônio. Nós já estamos vendo, né, no atual cenário, várias pessoas caindo em fraudes relacionadas a investimento ou que supostamente seria investimento, buscando rentabilidade de 5% ou até mais ao mês e de forma garantida. Então, não existe fórmula mágica, eu sempre falo isso. Existe sim alternativas, né, para que a gente faça dinheiro virar mais dinheiro dentro do mercado financeiro, mas é preciso consistência, disciplina, fundamento, estudar, como eu falei, né, na parte de renda variável. Nós conseguimos fazer, inclusive, bons investimentos, tentando mitigar a volatilidade dentro da parte de renda variável, desde que a gente se baseie em fundamento, a gente estude, tenha conhecimento por detrás disso. E ao longo de 30 anos, então uma pessoa que teve disciplina, uma pessoa que teve consistência, fazendo investimento com 1% ao mês como rentabilidade, ela tem 1 milhão de patrimônio, um pouco mais de 1 milhão de patrimônio. E aí, quando eu traço cenários como esse, a gente pode ter situação de pessoas que falam, já alcancei o primeiro milhão, eu quero multiplicar esse dinheiro, ótimo, sensacional, a gente vai trazer ainda mais eficiência e boa gestão para que a gente continue fazendo mais dinheiro virar mais dinheiro. E pode ter situação também de pessoas que estão talvez um pouco mais velhas, com um tempo maior, né, já de trabalho e não fizeram, né, de forma consistente, com disciplina, a parte de consolidação patrimonial lá atrás e falar, Rafa, já é tarde demais. Eu falo, nunca é tarde demais. Possivelmente, essa pessoa ela vai ter um potencial de investir um pouquinho mais do que ela teria lá atrás, quando tinha 18, 15 anos, por exemplo, 20 anos, quando estava começando a sua carreira profissional. E além disso, né, eu sempre, então, recapitulando, né, nunca é tarde, comece, o mais importante é a gente começar, independente do valor, inclusive, que nós vamos começar, o importante é começarmos, e a partir disso a gente vai gerando mais eficiência para a construção da nossa carteira de investimento. E além disso, um outro ponto que eu gosto muito de destacar quando eu mostro um cenário como esse, imagine, né, acredito que todo mundo aqui ou vai ter algum filho, ou vai ter algum sobrinho, algum primo, algum amigo, algum filho de amigo, algum conhecido, que hoje pode estar com 17, 18, 20 anos, que está começando a sua carreira profissional e possivelmente não tem conhecimento sobre educação financeira. Porque, infelizmente, é a realidade do Brasil. Nós temos uma defasagem muito grande na parte de educação financeira aqui no nosso país. Então, imagine se você hoje, tendo esse conhecimento que você está adquirindo aqui junto com a gente, através do FAS, caminhando junto com a gente, tanto para a parte de educação financeira, quanto para a parte de construção da sua carteira de investimentos também. Imagine se você leva esse conhecimento para alguma dessas pessoas que eu citei, um filho, um primo, um amigo, um filho de amigo e por aí vai. Uma pessoa que está começando a sua capacidade produtiva agora. Daqui 30 anos, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa será eternamente grata por você ter passado esse conhecimento para ela. Porque como eu mostrei aqui, né, uma pessoa, por exemplo, que tem 18 anos e começa a fazer investimento de R$ 300 por mês, ao chegar nos 48 anos,
essa pessoa tem mais de 1 milhão como patrimônio, num cenário como esse aqui. Levando em consideração, inclusive, que a pessoa tendo esse mindset, essa mentalidade para a parte de educação financeira, finanças, investimentos, possivelmente essa pessoa também ela vai conseguir aumentar esse volume de aporte mensal no longo prazo. Então, essa pessoa, com o passar do tempo, depois dos 30 anos, pode ter inclusive mais que 1 milhão de patrimônio, seguindo, né, toda a estratégia de investimento que a gente tem também aqui dentro do FAS, e essa pessoa pode estar aqui caminhando junto com a gente também. Show! Dito isso, falamos sobre investimentos de renda fixa, dando uma conexão com a Masterclass passada, então é muito importante que a gente tenha essa consolidação de conhecimento, então que vocês tenham assistido e absorvido a Masterclass, né, o conhecimento passado na Masterclass anterior. Falamos agora aqui um pouquinho sobre opções de investimentos dentro da parte de renda fixa, quais são as rentabilidades desses investimentos. Preciso, né, que vocês tenham essa consolidação de conhecimento, absorvam e principalmente coloquem em prática na vida de vocês, caminhando de mãos dadas junto com a gente. E agora a gente vai para um conhecimento que é a primeira vez que estamos falando aqui efetivamente em Masterclass do FAS, mas já falamos com alguns alunos também na parte de construção da carteira de investimento deles, que é a parte de investimentos internacionais. Então, a parte de dolarização do seu patrimônio. Falando de investimentos internacionais, é muito importante que a gente entenda a oportunidade que temos fazendo investimentos internacionais para mitigar riscos como político, né, aqui no Brasil, por exemplo, a possibilidade de acessar empresas ou setores que não existem no mercado financeiro brasileiro e a probabilidade de investimento em países com retomada em situações de crise, como, por exemplo, Covid-19 ou outras situações que estamos vivenciando de crise também, né, desencadeadas aí por diversos fatores que até estão gerando uma possível recessão mundial. No caso do investimento internacional, a gente tem a possibilidade de acessar países que podem ter uma retomada pós-crise mais rápida que aqui no Brasil. Então a gente consegue fugir do risco Brasil e a gente consegue potencializar um ganho mais rápido, fazendo alocações em outros países que não aqui no Brasil. Nesse cenário de possibilidade de investimentos internacionais que está se tornando cada vez mais fácil o acesso aqui no Brasil, nós vamos começar aqui nessa Masterclass falando de investimentos no contexto de cenário americano, então nos Estados Unidos, mostrando algumas peculiaridades do mercado americano. E à medida que formos evoluindo dentro dos conteúdos das Masterclass, a gente vai trazendo também a possibilidade de investir em outros países. Falando então, como eu citei aqui do mercado americano, começando então a entender esse universo de investimentos internacionais voltados aqui nesse primeiro momento para o mercado americano. Eu cito aqui três excelentes afirmações, na verdade, não alternativas, afirmações de por que fazer investimentos internacionais e aí, no caso, no mercado americano. Fugir do risco Brasil, como eu já citei anteriormente. Então, risco político, risco fiscal aqui no Brasil. Diversificação entre moedas, então, não ficar concentrado em alocações e investimentos que estejam atrelados apenas ao real. Então, fazer alocações que estejam atreladas ao dólar. Desde o plano real, se a gente faz uma análise, desde o plano real, que foi quando a gente começou a utilizar o real como moeda aqui no Brasil, a gente consegue ver uma valorização do dólar em relação ao real. Então, fazer essa diversificação nos possibilita ter essa valorização em relação à moeda americana. Diversificação geográfica, então, fugir do risco local Brasil. Acesso às maiores empresas do mundo, e aqui eu citei até um exemplo
da Apple, que é uma empresa que possivelmente todos nós conhecemos. E a Apple, especificamente, ela representa cerca de 3 vezes o valor da Bolsa Brasileira que a gente tem, então, hoje, de empresas brasileiras, só a Apple representa 3 vezes, aproximadamente 3 vezes o valor da B3, que é a Bolsa Brasileira. Nesse sentido também, a gente consegue alocar em ações globais, então a gente não fica concentrado apenas em alocação de ações de empresas brasileiras. O Brasil, nesse sentido, quando a gente fala de ações globais, o Brasil representa aproximadamente 0,6% do mercado de ações globais, do mercado de ações mundial. Então, levando parte do nosso patrimônio para fora, a gente consegue ter um potencial de acesso muito maior em termos de ações mundiais. Quando a gente fala especificamente do mercado americano, o mercado americano ele representa cerca de 60% do mercado de renda variável do mundo. Então, o Brasil representa 0,6% aproximadamente do mercado de ações mundial e os Estados Unidos representam 60% desse mercado. Exposição a tendências, então, fazendo alocações internacionais voltadas especificamente para o mercado americano. Conseguimos ter a possibilidade de acessar temáticas, então setores, alternativas de diversificação que não conseguiríamos ter acesso fazendo alocações restringindo apenas para o Brasil. Aqui citei, né, 3 excelentes motivos para que a gente faça alocações no mercado americano, mas existem vários outros e através desses aqui a gente já consegue fazer, né, uma analogia, uma associação de vários outros possíveis potenciais de ganho que a gente tem dentro do mercado americano. Entendido então, né, o potencial dessa diversificação, dos ganhos, eficiências que temos fazendo alocações no mercado americano, aqui também eu vou aproveitar para poder mostrar para vocês quais são as alternativas de investimentos que nós temos quando falamos do mercado americano. Falando do mercado americano, nós temos a possibilidade de fazer alocações em treasuries, em bonds, em ações, em REITs, em ETFs. O que é cada um desses aqui que eu citei? Quando a gente fala de treasuries, eu vou sempre tentar fazer uma analogia aqui, quando eu citar os investimentos americanos, com os investimentos brasileiros, para ficar fácil de entendermos. Quando falamos então dos treasuries, eles são associados, né, aqui no Brasil, por exemplo, com os títulos de dívidas emitidos pelo governo brasileiro, como, por exemplo, os títulos públicos ou os tesouros diretos, que eu citei, inclusive, aqui nessa Masterclass. Então, os treasuries são títulos de dívidas emitidos pelo governo americano. Inclusive, são os títulos mais seguros, um dos títulos mais seguros do mundo. Então, olha o quanto nós ganhamos fazendo alocações no mercado americano. Citei anteriormente, citei no slide anterior, vários excelentes motivos para que a gente faça essa diversificação para o mercado americano. E aqui já aproveito para poder citar mais um. Fazer alocação em ativo de renda fixa, treasuries, assim como os títulos do governo brasileiro, emitidos pelo governo brasileiro, são títulos de renda fixa, emitidos pelo governo americano e, inclusive, um dos títulos mais seguros do mundo. Dito isso, então, temos também os bonds. Os bonds são títulos de dívidas públicos e privados. Nesse sentido aqui, a gente pode associar os bonds aos títulos de dívidas emitidos pelas empresas aqui no Brasil, como, por exemplo, debênture, CRI e CRA. Então, nós temos bonds que são emitidos, por exemplo, pela Amazon. Se você compra um bonde emitido pela Amazon, você está comprando um título de dívida emitido pela Amazon que vai te pagar uma rentabilidade por você estar emprestando o seu dinheiro para essa empresa. No caso das ações, assim como no Brasil,
são títulos, né, de empresas de capital aberto negociados em bolsa. Então, nesse caso, a gente tem ações, por exemplo, da Apple. Se você quiser, você pode comprar ações diretamente da Apple, fazendo alocações no mercado americano, aqui do Brasil. Então, abrindo uma conta internacional e comprando diretamente ações da Apple, ao invés de comprar, então, por exemplo, os BDRs dessa empresa que são negociados aqui no Brasil, que são recibos apenas de ações da Apple que são negociadas aqui no Brasil. Se você quiser hoje, você consegue comprar diretamente as ações da empresa, abrindo uma conta de investimento internacional. Temos também como alternativa de alocação no mercado americano os REITs, que são associados aqui no Brasil aos fundos imobiliários, são semelhantes aos fundos imobiliários, não são iguais efetivamente, mas são semelhantes porque no caso dos REITs, as empresas elas podem tomar dívidas, elas podem se alavancar. Mas os REITs também eles são negociados em bolsa, assim como os fundos imobiliários, e são de empresas que fazem alocação imobiliária, assim como no caso dos fundos imobiliários, que também são negociados em bolsa aqui no Brasil. Por fim, nós temos os ETFs, que são os fundos de índice. Eles acompanham um índice de referência. Então, por exemplo, um ETF que replique o S&P 500, que é um índice americano, um índice da Bolsa Americana. Esse ETF, ele é um fundo que replica esse índice e ele tem as suas cotas negociadas em bolsa. Assim como aqui no Brasil, então associando aqui no Brasil ao BOVA11, para quem conhece, que é um ETF que replica o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira. Então, ações aqui nessa tela, né? Nós temos então as ações, os REITs e os ETFs que são negociados em bolsa. E nós temos também investimentos de renda fixa, que são os treasuries e os bonds. E hoje, tudo isso está de fácil acesso disponível para que a gente comece a construção da nossa carteira de investimento no mercado americano, aqui do Brasil, abrindo uma conta de investimento internacional. E aí, como que a gente faz isso, né? Mais rápido, então, como que eu abro uma conta de investimento internacional? Eu preciso de ter uma residência lá nos Estados Unidos para que eu consiga fazer isso? Não. Como que a gente consegue fazer hoje isso aqui do Brasil? Sem sair da nossa casa, sem ter a necessidade de ter uma residência fiscal nos Estados Unidos. A gente consegue fazer isso através de uma conta que funciona de forma digital e são localizadas no exterior, através de parceria com corretoras internacionais. Aqui do Brasil, a gente consegue abrir essa conta e fazer alocações diretamente no mercado americano em dólar. Aqui, então, nesse slide, nessa masterclass, eu estou me limitando a falar de conta investimento. Nós temos também as contas bancárias internacionais, mas como aqui nesse assunto hoje especificamente nós estamos falando sobre a parte de investimento, eu estou me limitando a falar de conta investimento. Nessa alternativa, nós temos a possibilidade em algumas instituições de cartão de débito, então você consegue fazer os seus investimentos diretamente no mercado americano, resgatar esse investimento e fazer o uso dele, se você viajar, por exemplo, através de um cartão de débito de alguma dessas contas que você tiver, de alguma dessas instituições, né, que você abra a conta internacional. Você consegue fazer compras em lojas físicas e online, você consegue fazer transferências e receber pagamentos internacionais, e você consegue também fazer investimentos no exterior, que é a finalidade que a gente está falando aqui especificamente nessa Masterclass. Como começar isso, então? Através da abertura de uma conta de investimento em dólar, uma conta de investimento internacional. E aqui eu citei algumas das principais instituições financeiras hoje que nos possibilitam fazer investimentos diretamente no mercado americano sem sair aqui do Brasil. Citei aqui para vocês, então, a conta
da Nomad, a conta da Avenue, da Stake, da Spotify, do Inter, C6 e da XP. Em qualquer uma dessas instituições hoje, nós conseguimos fazer alocações diretamente no mercado americano. Aqui eu não vou adentrar, né, nas especificidades, nas peculiaridades, nas alternativas que nós temos operacionais dentro de cada uma das instituições, mas já me coloco à disposição, inclusive, para auxiliar vocês dentro do objetivo específico de cada um, em qual que é a melhor alternativa de abertura de conta internacional para vocês. Mas em todas essas aqui, o procedimento ele é muito simples, né? Então, falando aqui de forma básica para que vocês entendam e tenham mais proximidade, para tornar isso mais próximo da realidade de vocês. Vocês abrem a conta, vocês enviam um recurso em real para a instituição em que vocês querem fazer essa alocação, dentre essas aqui que eu citei. Dentro da própria instituição, você faz a conversão do câmbio, então você transforma real em dólar e a partir disso você começa a fazer os seus investimentos, seja em Treasury, seja em bond, seja em ação, seja em ETF, REITs, por exemplo, ou até mesmo em fundo de investimento internacional. Show! Dito isso, eu quero citar para vocês aqui um ponto muito importante. E me chama muita atenção esse ponto, porque nós estamos vendo crescer bastante o interesse de investidores em relação a investimentos internacionais. E tendo isso, né, como experiência, principalmente acompanhando diretamente aqui no escritório a construção de carteira de investimento das pessoas e vendo o interesse em que a grande maioria está tendo atualmente em relação ao investimento internacional. Até por isso, estou trazendo esse assunto aqui para dentro da nossa Masterclass hoje, para que torne cada vez mais claro que vocês tenham conhecimento para tomar as melhores decisões nesse sentido. Um ponto que me chama muito a atenção quando a gente fala de investimento internacional é a parte de planejamento sucessório. Porque pode ter uma situação em que as pessoas estão fazendo investimentos internacionais e esquecem de uma realidade que é a sucessão, que é a passagem do bastão, de legado, de tudo que você construiu de patrimônio para os seus familiares, enfim. Fazem alocação, mandam em determinadas situações valores expressivos dentro da sua pessoa física para alocar no mercado americano e esquecem que se um dia, Deus me livre e guarde, vier a falecer, terá incidência de imposto sobre esse patrimônio no momento da sucessão. E falando, né, especificamente do mercado, que é o mercado de objeto de análise hoje aqui nessa Masterclass, que é o mercado americano, essa taxa, né, no caso aqui, Estate Tax, que é o imposto de transmissão americano, pode chegar até a 40% do seu patrimônio. Então, seus herdeiros podem ter que abrir mão de até 40% do seu patrimônio, no caso de uma sucessão, e esse dinheiro fica para o governo americano. Por isso que eu gosto de citar isso aqui, para mostrar a importância dessa realidade. Nós temos que pensar na sucessão e para que a partir disso, caminhando juntos, a gente possa encontrar a melhor alternativa de ir para o mercado americano, diversificar o seu patrimônio para o mercado americano e ter uma eficiência tributária, principalmente aqui agora na parte de sucessão. Então, estamos falando aqui do mercado americano. Quando a gente fala do mercado americano, no caso de sucessão, a gente tem Estate Tax, que é o imposto de transmissão de herança de ativos americanos. Quando a gente fala de sucessão no mercado americano, considerando um volume de até 60 mil dólares, neste caso, não há necessidade de recolhimento dessa taxa de imposto de herança para alguns ativos específicos, para alguns investimentos específicos. Então, nesse cenário aqui, eu tenho situações de investidores que nem lembram de sucessão,
querem fazer investimentos internacionais e nem lembram de sucessão, ou eu tenho um cenário de investidores que querem fazer investimentos internacionais, no caso do mercado americano, lembram da sucessão, sabem que existe esse intervalo de patrimônio que não será tributado, porém não tem tanto conhecimento ao ponto de entender que não é para todos, não são para todos os investimentos que não tem incidência desse imposto de sucessão. Então, como eu falei, até 60 mil dólares nós não teremos a incidência da estate tax sobre quais investimentos? Sobre ADR, sobre mutual funds, sobre bonds e sobre treasury. Então, dentro desses 4 investimentos que eu citei aqui no último tópico, se você tiver um volume de até 60 mil dólares, você não terá a incidência desse imposto de transmissão no mercado americano. Então, State Tax é um imposto americano, incide no caso de falecimento. Se você tiver investimentos no mercado americano, inclusive dentro de alguma daquelas instituições, né, abrindo conta em alguma daquelas instituições que eu citei anteriormente, se você vier a falecer, tendo investimento de até 60 mil dólares, em algum desses aqui, citados aqui embaixo, ADR, Mutual Fund, Bond, Treasury, você não terá a incidência desse imposto. Show! Mas, Rafa, fiz investimentos, estou fazendo investimentos no mercado americano e os meus investimentos no mercado americano, eles ultrapassaram 60 mil dólares em ativos americanos. Inclusive, até os ativos que são isentos desse imposto. Como que será a incidência, então, deste tributo no caso de um falecimento? Então, para que vocês tenham conhecimento, tudo aquilo que passar dos 60 mil dólares terá uma incidência da State Tax entre 18% e 40%, de forma progressiva, considerando esses intervalos aqui de patrimônio. Então, o que passar 60 mil dólares, a partir de 10 mil dólares, você tem uma incidência de 18% do patrimônio, então 18% fica retido no caso de uma sucessão. E acima, né, então, sendo uma taxa progressiva, né, que vai aumentando aqui com o passar do tempo, acima de 1 milhão de dólares, nós temos a incidência de 40% desse imposto de sucessão. 40% do seu patrimônio ficará retido. Show, Rafa! Hoje eu tenho um volume superior a 200 mil dólares, 250 mil dólares, por exemplo. Quero fazer investimentos no mercado americano, quero potencializar os meus ganhos, tendo uma eficiência tributária. Qual que é a melhor alternativa? A gente vai adentrar, inclusive, para as próximas Masterclass também, mas já deixo você ciente que existem alternativas de alocação para que a gente tenha ainda mais eficiência quando falar de um volume superior a esse, inclusive de alocação em ativos que têm tributação, tem esse imposto de sucessão, independente, né, dos 60 mil dólares. Como, por exemplo, no caso aí das holdings, das trusts, inclusive, né, estamos suscetíveis aí de mudança, que já está até valendo, né, com base na data de gravação dessa Masterclass, de uma medida provisória emitida pelo atual presidente Lula, que começa a taxar, inclusive, esses investimentos, né, dentro de trust, por exemplo. E caso seja a sua situação, inclusive nós vamos te auxiliar caminhando de mãos dadas com você para fazer essa construção de forma eficiente para que você minimize o tributo que vai acontecer nesse caso de sucessão. Aí até conectando aqui, né? Eu acabei falando para vocês aí de imposto de sucessão
dentro, no caso, né, de falecimento dentro do patrimônio, aí da medida provisória, né, até para explicar um pouquinho mais, que acabei puxando aqui os dois assuntos. Quando eu falo da medida provisória, que entrou em vigor agora, que vai para o Congresso para ser votada no Senado e na Câmara dos Deputados, eu estou falando de imposto de renda. Então, sucessão é uma coisa, imposto de renda é outra. Se você quer ter eficiência para tributação, no caso de imposto de renda, nós vamos auxiliar vocês também. E no caso de sucessão, que é estate tax, você terá que pagar no caso de falecimento. 60 mil dólares naqueles ativos que eu falei não tem tributação. A partir de 60 mil dólares tem tributação, começando a seguir essa tabela progressiva aqui. Então, planejamento sucessório, estate tax, falando de mercado americano, imposto de renda, medida provisória, que foi emitida pelo atual presidente Lula, que aí é um outro assunto, eu acabei até conectando aqui para vocês, que é inclusive as pessoas, né, que fazem investimentos maiores no mercado americano buscam como alternativa holding, por exemplo. E aí, inclusive, vai ser objeto para que a gente converse em uma próxima Masterclass. E caso você tenha necessidade de fazer esse investimento agora, nós vamos estar caminhando junto com vocês, que é inclusive um dos pilares aqui do FAS, que é caminhar de mãos dadas junto com vocês, tanto na parte educacional quanto na parte de construção da carteira de investimento de todos vocês, seja aqui no mercado nacional, seja aqui no Brasil, seja no contexto internacional, mercado americano ou em qualquer outro país. Finalizamos então a parte de conteúdo de mais uma Masterclass. Fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Espero vocês na nossa próxima Masterclass com muito conteúdo sobre finanças e investimentos de A a Z.